O Vale de Ossos Secos é uma alegoria bíblica que aparece no capítulo 37 do livro de Ezequiel. A história conta como o Senhor leva o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos secos e lhe pede para profetizar sobre ele. A história dos ossos secos simboliza a situação de Israel no exílio e a esperança de que o povo pudesse ser reanimado. Os passos da história são: o Senhor leva Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. O Senhor pergunta a Ezequiel se os ossos podem voltar a viver. Ezequiel responde que só o Senhor sabe. O Senhor diz a Ezequiel para profetizar sobre os ossos. Os ossos se juntam, mas ainda não têm vida. O Senhor diz a Ezequiel para profetizar ao Espírito que deve soprar nos ossos para que eles voltem a viver. O Espírito entra nos ossos que se levantam e formam um exército. O Senhor diz que os ossos representam o povo de Israel e que ele os fará voltar à terra de Israel. A história do Vale de Ossos Secos pode ser interpretada como uma mensagem de esperança de que Deus pode restaurar e transformar a maldição em bênção. O capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel é fascinante. Por meio de visões, Deus comunica ao profeta suas palavras e ações. A imagem que se desvela aos olhos de Ezequiel é inquietante. À primeira vista, a visão pode parecer assustadora. O texto bíblico nos leva até um vale. Contudo, a paisagem não é agradável aos olhos. Não há sinal do verde das plantas, do canto dos pássaros, nem do colorido das flores. O ambiente parece reduzido à ausência de vida. Impera o silêncio e a morte. Desespero e desolação se apresentam de forma absoluta. Enquanto qualquer possibilidade de esperança é desfeita, esses são os contornos do vale da sombra da morte. O que, porém, se vê no vale? A mão de Javé pousou sobre mim, e o Espírito de Javé me levou, e me deixou em um vale cheio de ossos. O profeta é convidado a andar por entre os ossos a fim de confirmar que não há o menor indício de vida. Eram muitos os ossos e estavam extremamente secos. O que representavam? A visão é aplicada exclusivamente aos exilados na Babilônia. O povo de Israel é comparado a cadáveres em sepulcros, situação que não permitiria vislumbrar nenhuma possibilidade de esperança. Todavia, há diferentes modos de ver a vida na perspectiva dos olhos e do projeto de Deus, ou na perspectiva dos olhares demasiadamente humanos que se afastam de Deus. Contra a desconfiança dos deportados que pensam já estarem destinados ao túmulo, Deus lhes assegura que fará o milagre da restauração. Pelo poder do seu Espírito, a vida será maior do que a morte e vivos retornarão à terra natal. Então todos reconhecerão que é tudo obra de Deus e de mais ninguém. Em Ezequiel 37, versos de 1 ao 14, lemos: A mão de Javé pousou sobre mim, e o Espírito de Javé me levou, e me deixou num vale cheio de ossos. E o Espírito me fez circular em torno deles por todos os lados. Notei que havia grande quantidade de ossos espalhados pelo vale, e que estavam todos secos. Então Javé me disse: Filho do homem, será que esses ossos poderão reviver? Eu respondi: Meu senhor Javé, és tu que sabes. Então ele me disse: Profetize dizendo: Ossos secos, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé a esses ossos: Vou infundir um espírito, e vocês reviverão. Vou cobrir vocês de nervos. Vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida, infundirei o meu espírito, e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Profetizei de acordo com a ordem que havia recebido. Enquanto eu estava profetizando, ouvi um barulho e vi um movimento entre os ossos que começaram a se aproximar um do outro, cada um com o seu correspondente. Observando bem, vi que apareciam nervos que iam sendo cobertos de carne e que a pele os recobria. Mas não havia espírito neles. Então, Javé acrescentou: Profetize ao espírito. Filho do homem, profetize e diga: Assim diz o Senhor Javé: Espírito, venha dos quatro ventos e sopre nesses cadáveres para que revivam. Profetizei conforme ele havia mandado. O Espírito penetrou neles e reviveram, colocando-se de pé. Era um exército imenso. Em seguida, Javé me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: Nossos ossos estão secos e nossa esperança se foi. Para nós, tudo acabou. Pois bem, profetize e diga: Assim diz o Senhor Javé: Vou abrir seus túmulos.
tirar vocês de seus túmulos, povo meu, e vou levá-los para a terra de Israel. Povo meu, vocês ficarão sabendo que eu sou Javé quando eu abrir seus túmulos e de seus túmulos eu tirar vocês. Colocarei em vocês o meu espírito e vocês reviverão. Eu os colocarei em sua própria terra, e vocês ficarão sabendo que eu, Javé, digo e faço. Os versículos iniciais deixam evidente de imediato o protagonismo de Deus em todo o desenvolvimento da cena. A mão de Javé pousou sobre mim, me levou e me deixou. Me fez circular. Deus é o executor de tudo o que será apresentado ao profeta e se consumará na vida do seu povo. Há tempos a casa de Israel compreende que seu Deus não é um Deus da indiferença e da inércia, mas é aquele que age na história, que caminha com eles, que os liberta e os conduz. O profeta se comporta por vezes como um espectador, observando o que se passa ante seus olhos. Em outros momentos, cumpre as ordens expressas por Deus. No início da visão, cabe a Ezequiel, por ora, a corajosa missão de encarar sua realidade e notá-la em todas as suas nuances e complexidades, por mais tenebrosa que se apresente, diante da realidade contemplada por Ezequiel. Uma realidade de exílio, sofrimento, desesperanças e incertezas. Resta uma fagulha que ilumina os olhos e nutre o coração, a fé. Esta se expressa na certeza de que Deus conduz a história e é o único a conhecer como a realidade marcada pela morte se desenvolverá ao longo do tempo. Meu Senhor Javé, és tu que sabes. A imagem dos ossos secos no vale representa a condição de um povo morto, sem espírito, sem sentido e sem finalidade de vida. Ezequiel é um profeta que exerce sua atividade em meio ao exílio da Babilônia, uma época de dor e sofrimento. Afinal, tudo quanto era importante e significativo, que assegurava a própria identidade do povo de Deus, deixara de existir. O poderoso exército da Babilônia, liderado por Nabucodonosor, invadiu e destruiu a cidade e o templo de Jerusalém em 586 a.C. Pensava-se naquela época que a cidade de Jerusalém e o templo eram invioláveis porque Deus se fazia presente. As certezas do povo desmoronaram e em terra estranha, exilado à beira dos rios da Babilônia, aí nos sentamos e choramos. Se a dor estava presente no cotidiano do povo, Ezequiel, nessa belíssima visão, mostra que Javé também se encontrava presente em meio ao drama vivido por ele. Deus não se emudece, não é indiferente ao sofrimento, mas segue oferecendo sua palavra, seu alento, espírito. À medida que Ezequiel pronuncia as palavras que havia recebido, a ação é executada instantaneamente. Palavra proferida, ação concebida. Nessa passagem, temos uma menção à imagem do primeiro relato da criação em Gênesis. Em que a palavra é criadora, consuma o que ela anuncia. A palavra de Deus, portanto, é a geradora e mantenedora da vida. O relato leva o ouvinte a recordar um evento recente, que se desenvolveu igualmente em etapas, porém de modo descendente e negativo. A queda de Jerusalém e a destruição do templo, seguindo os eventos históricos que se agravavam em intensidade e terror, temos o primeiro cerco a Jerusalém pelo Império Babilônico. A deportação do rei Joaquim com grupos de pessoas importantes da capital em 597 a.C. O novo cerco a Jerusalém pelo período de 1 ano e meio. A rendição da capital. O novo grupo de deportados, saque, destruição e incêndio do templo e da cidade de Jerusalém em 586 a.C. A gradualidade desses eventos resultou no que Ezequiel agora contempla. Um povo sem esperança, ressequido pela trágica realidade, um cenário de morte. Se o Império Babilônico produziu um escalonamento de fatos que resultaram na ausência de vida para a casa de Israel, de modo diretamente inverso, a palavra do Senhor anunciada por Ezequiel levará processualmente à vida. O relato segue afirmando que Javé é o Deus da vida. Após os elementos biológicos estarem reconstituídos, ossos, nervos, carne e pele, é necessária a infusão do elemento vivificante, a ruá, espírito, sopro, vento. O espírito vivificador provém dos 4 pontos cardeais, expressando sua plenitude, a formação do ser vivente em 2 etapas, formação do corpo biológico e vivificação desse corpo,
relembra a narrativa da criação do Adão, humano, contida em Gênesis 2, na qual, após o Senhor ter modelado o humano do Adama, pó do solo, infunde em suas narinas o sopro vivificante, Ruá, tornando-o um ser vivente. Esses elementos fazem-nos pensar que o que Ezequiel contempla é de fato uma nova criação. Deus faz novo o seu povo, recria o que havia sido dizimado. Nesse aspecto, a mensagem de esperança apresentada pelo profeta, a qual compreende a renovação, nova criação, do povo, passa por diversas etapas. A restauração de cada indivíduo, ao afirmar que o Senhor restauraria a cada um, oferecendo um novo coração. A restauração do povo, reerguendo do vale dos ossos secos, um exército imenso. Por último, a restauração da terra com uma nova cidade, um novo templo que nutre e organiza a vida. A ação de Javé possui objetivos históricos e visíveis. O retorno do exílio. O Espírito penetrou neles e reviveram, colocando-se de pé. Era um exército imenso. A palavra profética e o Espírito estão juntos, nesse projeto de libertar e reconstruir o povo de Deus. Dois momentos sobressaem. A palavra profética responde pela organização e recomposição do povo. E ao Espírito cabe a função de revitalizar sua espiritualidade. O profeta entende a ressurreição desses ossos como nova criação. O grande ruído que se ouve dá início a nova possibilidade de vida. A experiência da ressurreição é trabalhada por meio do verbo fazer subir, expressão emprestada de outros contextos bíblicos, para evidenciar a saída do Egito. Afinal, o povo dos tempos exílicos não passava de um vale cheio de ossos. Diante de um ambiente de extermínio, morte e desfalecimento, é proposto um projeto de descontinuidade. Ou seja, a nova criação não será simplesmente um melhoramento progressivo do que já existe. Ao contrário, a velha criação, bem como o coração de pedra, dará lugar a realidades completamente novas, uma nova criação e um coração de carne. Não se trata, portanto, de um projeto de continuidade, mas sim de ruptura. A imaginação profética de Ezequiel cria uma imagem impensável. Os ossos escutam as mesmas palavras proféticas que os vivos não escutavam e obedecem a elas. Mencionados 8 vezes, eles simbolizam os mortos, o passado marcado pela tragédia. E se referem àquilo que nega a vida, àquilo que se corrompe dia após dia para terminar em pó. Os ossos não são nada, pois com base neles não é possível construir comunidade. De sua parte, o Espírito de Deus, que também aparece outras tantas vezes, é a força vital que aponta para o futuro. Potencializa a recriação da realidade da vida, e com isso põe ordem no caos. Amém! Se gostou, deixe seu like.